Hoje eu quero mostrar uma coisa que normalmente fica invisível quando a gente joga. Quando você olha para um jogo, você vê uma fazenda, um boi andando, uma árvore balançando, iluminação bonita. Porém, a Engine não vê nada disso. Ela vê vértices, triângulos, transformações matemáticas, ossos, coordenadas e estados. Então nesse vídeo eu vou pegar esse pequeno diorama que eu modelei no Blender e usar ele para mostrar como objetos 3D deixam de ser apenas modelos e passam a virar sistemas jogáveis dentro de uma engine. A ideia aqui não é fazer um tutorial passo a passo, é entender os conceitos que existem por trás de praticamente qualquer jogo 3D moderno, desde malha, animação e materiais, até movimentação procedural, iluminação e organização de assets dentro da engine. Quando você começa a modelar no Blender, parece que você está criando objetos sólidos, mas tecnicamente não existe solidez. O modelo 3D é basicamente uma coleção de pontos no espaço. Esses pontos são os vértices. A engine conecta esses vértices formando edges, e as edges formam faces. Só que aqui tem um detalhe importante: GPUs não renderizam quadros, elas renderizam triângulos. Então praticamente tudo que você vê em jogos acaba convertido em triângulos em algum momento. Mesmo quando você cria um cubo no Blender, com faces quadradas, internamente aquilo vai acabar triangulado. Isso importa porque quanto mais vértices e triângulos você tem, mais pesado o objeto fica para renderizar. Então jogos vivem constantemente equilibrando duas coisas: qualidade visual e quantidade de geometria. E isso muda completamente dependendo do tipo de jogo. Um jogo estilizado low poly normalmente usa poucos vértices. Já um personagem realista pode ter centenas de milhares deles. E aqui começa uma das maiores ilusões dos jogos. Muita coisa que parece detalhada, na verdade é extremamente simplificada. Quando a gente fala de assets para jogos, existe uma diferença enorme entre modelagem para render cinematográfico e modelagem em tempo real. No render offline, o computador pode passar minutos renderizando um frame. Num jogo não. Você precisa renderizar 60 frames por segundo continuamente. Então tudo precisa ser pensado para performance. Por isso, jogos usam várias técnicas de simplificação. Por exemplo, às vezes uma janela nem existe em geometria. Ela é só uma textura simulando profundidade. Parafusos podem ser apenas normal maps. Detalhes podem ser pintados em textura. Sombras podem ser pré-calculadas, porque cada vértice extra tem um custo. E aqui entra outra coisa importante: silhueta. Em jogos, o que normalmente mais importa não é o detalhe microscópico, é a leitura visual do objeto. Se o formato geral funciona, o cérebro completa o resto. Por isso, muitos jogos estilizados parecem extremamente detalhados, mesmo usando pouca geometria. A formação visual foi colocada nos lugares certos. Agora vem uma parte que normalmente confunde bastante no começo: texturas. Porque o modelo 3D não sabe sozinho onde uma imagem deve aparecer. Para isso existe o VMapping. Basicamente você abre o objeto 3D em uma superfície 2D, quase como desmontar uma caixa de papelão. Isso permite que a textura seja projetada corretamente sobre o modelo. E esse conceito é bem importante: textura não é só cor. Hoje, materiais costumam usar vários mapas diferentes: albedo, cor base, normal map simula relevo, roughness controla o brilho, metallic controla o comportamento metálico e AO seria o ambiente occlusion. Então, quando você olha um objeto em um jogo, ele parece ter detalhes complexos. Muitas vezes, boa parte desses detalhes não existe na geometria. Eles existem nos materiais. E isso é muito mais barato computacionalmente. Agora entra uma das partes mais interessantes: a animação. Por que o boi e a galinha aqui não estão realmente deformando o modelo inteiro? O que existe por trás normalmente é um sistema de bônus, um esqueleto virtual. Cada osso influencia partes específicas da malha, então quando o osso gira, os vértices ligados a ele acompanham o movimento. Isso é chamado de skinning, e esse conceito é absurdamente importante porque praticamente qualquer personagem de jogo moderno funciona assim. Quando um personagem anda, a engine não está recalculando o modelo inteiro manualmente, ela só aplica transformações matemáticas nesses bônus. E aqui entra outro detalhe que também é importante: animações em jogos raramente são movimentos únicos contínuos. Elas normalmente são estados. Idle, walk, run, eat, attack. Então, o animator da Unity funciona quase como uma máquina de estados. O personagem troca de comportamento dependendo de condições específicas. Isso conecta diretamente com o gameplay.
O boi não está animado, ele está no estado chamado pastando. Depois entra no estado de caminhada, depois volta para o idle. E isso é exatamente o mesmo conceito usado em jogos gigantes. Uma coisa interessante quando comecei a mover os animais aleatoriamente na Unity é perceber o quanto os jogos simplificam o comportamento. Porque na realidade, um animal reage a dezenas de estímulos, mas no jogo, muitas vezes você consegue criar algo convincente com regras extremamente simples. Escolhe uma direção, move por alguns segundos, rotaciona lentamente, troca estado de animação, para, volta a andar, e o cérebro automaticamente interpreta aquilo como um comportamento natural. Isso acontece porque os jogos trabalham muito mais com percepção do que com simulação perfeita. Isso aparece praticamente em tudo: água, fumaça, fogo, vegetação, IA. Muitas vezes o objetivo não é reproduzir a realidade, é reproduzir a sensação da realidade. E essa diferença muda completamente a arquitetura dos sistemas. Agora, provavelmente a parte mais subestimada: iluminação. Porque iluminação não serve só para enxergar, ela define profundidade, material, escala, atmosfera, foco visual. A mesma cena pode parecer um jogo mobile simples, ou um render cinematográfico, dependendo apenas da iluminação. Engines modernas usam várias técnicas diferentes ao mesmo tempo: luzes dinâmicas, global illumination, ambient occlusion, reflection probes, shadows, pós-processamento, mas esse detalhe aqui é importante: luz em tempo real é cara, então os jogos vivem fazendo aproximações. Às vezes a sombra nem é real, às vezes a iluminação já foi baked, que basicamente é aplicar a iluminação direto na textura ao invés de calcular toda vez. Às vezes reflexos são falsos, porque novamente, o objetivo não é simular física perfeita, é convencer visualmente o jogador. Isso vale muito para jogos estilizados. Muitos deles usam iluminação extremamente artística, muito mais próxima de pintura do que de física real. Uma das coisas mais interessantes de trabalhar com jogos é perceber que tudo é conectado. O modelador influencia a performance, a textura influencia a iluminação, a animação influencia a gameplay, o código influencia a percepção visual, nada existe isolado, e o pipeline inteiro normalmente segue esse fluxo: modelagem, UV, textura, rigging, animação, exportação, importação na engine, materiais, scripts, estados, iluminação e renderização final. Então, quando você vê um objeto simples andando no jogo, existem dezenas de sistemas funcionando juntos para aquilo acontecer. E essa é uma das coisas que eu mais gosto em desenvolvimento de jogos. É uma mistura de programação, arte, matemática, design e percepção humana. E é isso, pessoal. Hoje eu quis usar esse pequeno diorama para mostrar como jogos enxergam objetos 3D muito além da parte visual. Porque por trás de um boi andando existem vértices, bônus, estados, transformações materiais, iluminação e lógica sendo processados em tempo real. E isso é só a superfície. Se vocês curtiram esse formato, eu posso aprofundar partes específicas depois: animação procedural, materiais, renderização IA, arquitetura de engines ou até como jogos grandes organizam milhares de assets simultaneamente. Comenta aí qual desses sistemas vocês querem que eu destrinche no próximo vídeo. Até a próxima!